Soldados da luz, guardiões das virtudes. Hoje é o dia 20 de setembro de 2023, uma quarta-feira. Então hoje é o ritual 6, né, de setembro, é o ritual 73 de 2023 e é o ritual 223 do Instituto das Virtudes da Ayahuasca e do Sol. Eu vou falar um pouco sobre a viagem astral e vou fazer os cumprimentos no final. O que é a viagem astral? A própria palavra já diz, viagem pelos astros, né? Você pode chamar também de viagem espiritual. Tem instituição que chama desdobramento astral. Outros, como o IPC, né, do Dr. Valdo Vieira, fala projeção astral. Os cristãos, os judeus, né, e os muçulmanos falam sonhos lúcidos. É tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo fenômeno. Para fazer a viagem astral é muito simples. É tão simples quanto beber um copo de água. Tem um copo de água aqui, ó. É tão simples, o ato é muito simples. A complicação é feita pela mente tridimensional, porque a mente ela foi feita para segurar, para prender todos nós no mundo de três dimensões. O que é três dimensões? Altura, largura e profundidade. Então, isso são as três dimensões. Então, a nossa mente ela foi feita para administrar esse mundo de três dimensões. Então, se você quiser sair das três dimensões e que quiser ir para a quarta, para a quinta, para a sexta, então você tem que dominar a mente. E para dominar ela é bem simples. Basta concentrar num ponto só. Um ponto ele pode ser exterior, né? Você pega um pontinho fora, ou um ponto interior, que é o melhor, né? Você prende a tua mente no batimento cardíaco, que é o ideal. Ah, mas eu não consigo sentir o batimento cardíaco, né? Primeiro que se não sentir mesmo, porque morreu, né? Mas se não estiver sentindo, então prende a mente na respiração, no inalar e no exalar. Prende a mente no inalar e no exalar. E o que vai acontecer, né, com essa concentração? É que você vai ficar com a mente presa num ponto só. E o próximo ponto é zerar, né? O próximo passo. E quando zera, é porque você dominou a mente e você acessa os mundos suprassensíveis, os mundos interdimensionais, os mundos espirituais, ou mundo quântico, né? Que é o termo moderno hoje, né? E quando você acessa o mundo espiritual, aí não tem limite. Você pode viajar para o passado, para o futuro, conhecer a sociedade intraterrena, extraterrena, sociedade intermarítima, interdimensionais. Não tem limite. Qual é o limite da viagem astral? O limite da viagem astral, para quem está nas iniciações menores, é o sistema solar. Para quem está nas iniciações maiores, na primeira montanha, o limite é a Via Láctea. Quem está na segunda, terceira montanha tem acesso ao universo, a todo o universo. Então assim é, e assim foi planejado e organizado pelas hierarquias divinas dessa galáxia, desse universo, né? Que é o sétimo universo que nós estamos. Então, a viagem astral te dá a possibilidade, né, de ver, como muitos viram hoje aqui, né? Olha quantas visões aconteceu aqui hoje, né? Então, estava fazendo a viagem astral, todo mundo. Por isso que no Instituto das Virtudes tem que ficar deitado, com os olhos fechados. Porque deitado você recebe o processo de cura, como no hospital, né? Eu tive dengue recentemente,
Todo dia eu ia no hospital, deitava para tomar soro, né? E lá ficava, né? Para receber cura. Então, no hospital, aqui é um hospital, então você deita e fica deitado na maca para poder receber cura. E muitos tiveram o privilégio de ver, de se ver sendo curado. Curado por anjos, por arcanjos, curado pelos mestres do raio da medicina que aqui vêm, né, estão presentes sempre, pelo arcanjo Rafael, que é quem coordena e cuida desse processo de cura aqui no Instituto. Então muita gente já viu extraterrestre, os arcturianos vêm aqui também para fazer cura. Até um dia, né, um menino estava ali na sala e ele veio correndo aqui no altar, falando, não, tem uns homenzinhos lá azuis, uns seres azuis lá no quarto, me tocando assim. E eu saí correndo, porque eu fiquei com medo. Falei, então, você perdeu a oportunidade de ser curado, né? É os arcturianos, eles são azuis. E eles vieram te curar e você perdeu a oportunidade, né? Então, não precisa ter medo dos seres que vieram, que vêm aqui para trazer cura, né? Seres tenebrosos do lado escuro do universo não tem permissão para vir aqui. Então, pela viagem astral, você vê tudo, tudo que precisa ver. Encontra resposta para saber, para responder as questões existenciais. Quem sou eu, de onde vim, para que vim e para onde vou? Essas questões precisam ser respondidas durante a tua existência. E se eu for contar aqui as experiências que eu tive com viagem astral, nós vamos abrir aqui, né, e vamos ficar uma semana, talvez um mês, né? Porque são tantas experiências desde criança, acessando os mundos suprassensíveis. Quando eu era criança eu tinha medo, ficava com medo. Falar para minha mãe, né, era lamparina, eu falava, mãe, não apaga a lamparina. Aí ela deixava a lamparina acesa até eu dormir. Porque a minha visão estava aberta e ficava vendo aqueles seres andando ali no quarto. E eu ficava com medo, que eram seres que não físicos, né? E eles ficavam passando na minha frente, como passa até hoje, né? Fico vendo os antepassados, as pessoas andando atrás delas. Mas a gente não pode ficar falando tudo que vê, né? Porque a gente já é taxado de louco, de maluco. Então, daí fica cada vez mais pior a maluquice, né? Mas a viagem astral é muito importante para a pessoa comprovar tudo aquilo que ela precisa saber, a verdadeira realidade da vida e da morte está lá no mundo espiritual. Você pode fazer 10 faculdades, ler 1000 livros, assistir 1 milhão de filmes que você não vai encontrar a resposta. A resposta está lá, você tem que acessar. E para acessar, você tem que fazer a viagem astral. A filha de um amigo meu fez teologia e ela veio toda feliz compartilhar. Terminei o curso de teologia, 4 anos, curso superior. Aí eu olhei bem para ela e falei assim: nesse período aí, quantas vezes você acessou o mundo espiritual? Ela parou assim, ficou me olhando com uma cara de paisagem. Nenhuma vez, nunca acessei. Eu falei, mas durante o curso não foi ensinado como faz isso? Não. Como é que você vai estudar Deus, vai estudar a espiritualidade e não vai acessar o mundo espiritual? Que curso é esse? Não ensinaram você como que acessa o mundo espiritual? Não. Falei, então você pega esse diploma, rasga e joga no lixo. Porque o essencial, o principal você não aprendeu. Então, o que, que é um ateu? Um ateu é uma pessoa que nunca teve experiência com o mundo espiritual. Nos 23 anos que eu bebo ayahuasca, já veio pessoas que se diziam ateia até nós para beber ayahuasca e depois que ele bebeu ayahuasca, ele mudou a forma de pensar. A maioria, a grande maioria dos ateus que beberam ayahuasca mudou a forma de pensar. E uma boa parte deles deixaram, né, de falar que eram ateus.
Então, a importância do acesso é muito grande. Então, quem tem dificuldade tem que fazer um esforço concentrado todos os dias antes de deitar, usar essa técnica aí que eu acabei de ensinar, né, da concentração no batimento cardíaco e sair. E quando sair, não ter medo. Muitas vezes assim eu saí e ficava assim pairado assim em cima do meu corpo, olhando o meu corpo lá. Às vezes me dava um certo temor, porque eu achava que tinha morrido. Quantas vezes eu saí, eu falei, mas será que eu morri ou estou sonhando? Então fico em dúvida, né? Então pode acontecer com todo mundo. Mas o medo, ele não é uma questão assim de opção. Eu quero medo. O medo ele vem, você querendo ou não. Então o que que nós temos que fazer? A nos educar de que quando você estiver fora do corpo, né, você aproveitar ao máximo, né, que você puder. Teve várias vezes que eu saía, eu ficava atravessando parede, assim, ia para lá, vinha para cá, atravessando as paredes, olhando as pessoas, né, o que estavam fazendo, as paredes das casas. Tava brincando, né? Tem os momentos também que a gente brinca. Outro dia eu fiquei olhando a música, eu tava falando para que foi para você, né, Lara, que eu falei? Eu ficava olhando a música, porque no mundo espiritual a música é viva. Ó, você estava ouvindo essa música? Se fosse no mundo espiritual, você ia ver ela passando assim, ó, na nossa frente, assim, ó. Ela tem vida, a música ela tem vida. Quando os instrumentos toca ela, o instrumento ele tem a capacidade de movimentar os seres que são a música. Então daí você tocou o instrumento, esses seres aparecem e ficam voando assim no mundo espiritual, voando. E teve algumas vezes que eu fiquei olhando eles assim, né, as músicas, os seres que são as músicas e contemplando. Teve uma vez que eu fiquei, mas de onde que vocês estão vindo? Aí foi me mostrado, né? Tinha assim um coro de anjo que estava tocando aquelas músicas, né? E conduzindo aqueles seres que são, né? E aí foi quando eu conheci o coro de anjo, que sempre se fala, né? Então esse coro de anjo ele toca por toda a eternidade. Tem um grupo de anjos e arcanjos, querubins, serafins, potestades, virtudes, tronos, principado, eles formam uma coluna, assim, uma cadeia, e ficam ali gritando: Glória a Deus! Aleluia! Sabe por quanto tempo? Por 1000 anos. A cada 1000 anos, né, do nosso tempo, aquela cadeia de anjos é substituída. Aí sai aquele conjunto de anjos, né, que formava a cadeia, e vem um outro e fica mais 1000 anos. Eu não posso nem falar muito, que eu fico muito emocionado, né, porque são experiências muito profundas, né? Tem perguntas? Quem que ia fazer uma pergunta? Naira? Para comentar um pouco sobre os infernos de Dante. Então, os infernos, no primeiro inferno eu estive muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive alguns santos que a gente vê no altar na igreja católica estão lá no primeiro inferno, né? Eles acham que estão no céu, ficam assim sentados num gramado assim, contemplando o horizonte assim, tem aquelas represas assim, né? O lugar é bonito, só que é uma penumbra. Sabe assim quando o sol se põe no horizonte? Então fica aquela penumbra assim, não tem luz, mas também não está totalmente escuro. Eu até falei quando a gente fez a viagem astral, a viagem, ou melhor, a caminhada das virtudes, eu até falei, né, quando a gente viu lá o pôr do sol, quando o sol desceu, que ficou aquela penumbra, né? Então o primeiro inferno é assim. O primeiro inferno é o local dos não batizados. Então, quem não despertou o fogo sexual, que não rompeu o selo no cóccix, na base do cóccix, então vai para lá. Por isso que tem, né, essa tradição, né, antiga que diz, minha mãe sempre falava, né, para mim, batiza essas crianças, senão eles vão para o limbo, né? Então o limbo é o local, né, para quem não despertou o fogo, vai lá, fica lá, vai lá.
E algum desses santos que eu falei, eles não fizeram alquimia sexual, eram celibatários, eram solteiros, então não tiveram esse direito. Então esse é um conhecimento que todo mundo tem que investigar e pesquisar por si só. Não adianta acreditar em mim ou em qualquer outra pessoa que vai falar sobre esse assunto, porque não é a gente que determina. Até um outro dia eu estava falando sobre isso e a pessoa falou: Nossa, mas você está parecendo que é homofóbico, né? Eu falei: essa é uma verdadeira realidade que não foi eu que defini. Não é questão nossa, minha, que inventou, né? Então é uma questão da criação, das forças da luz que determinou certas situações, né? Então, o segundo inferno eu estive poucas vezes. O segundo inferno, o tempo que eu fiquei ali observando, né, como era, já é um lugar mais escuro, a movimentação lá já é mais lenta. No primeiro inferno ainda você se movimenta, tal, né? Não se movimenta com uma rapidez, mas se movimenta. O segundo inferno já começa a dificultar o seu movimento. E a escuridão já é maior, né, do que a penumbra. A cada nível de inferno que você vai descendo, a escuridão vai aumentando. Então lá existe o sofrimento por causa justamente do distanciamento da luz. Porque luz é amor, é alegria, é felicidade. Eu vou de manhã ver o sol, eu fico feliz de ver aquele sol radiante, magnífico, majestoso. É muito lindo você ficar ali diante da luz. E eu quero e vou ficar pela eternidade diante da luz. Então, nos infernos, conforme você vai descendo, vai perdendo, não tem luz. Lá no sétimo, oitavo, nono inferno, não tem luz nenhuma. É um breu, é uma escuridão total. E aí você vai distanciando também do amor da criação de Deus. Então, vai distanciando da luz, do amor, né? E vai tendo as suas dificuldades. Então, por isso que eu digo, é muito melhor você fazer o seu sacro ofício, o sacrifício de forma voluntária, porque senão você vai deixar para a natureza fazer por você nos infernos, o sofrimento é 100 vezes, 1000 vezes mais. Tem pergunta? Eu ia perguntar assim, a gente está no processo de evolução espiritual, o que que significa quando a gente comenta que para subir tem que descer? Né? Como que a gente traduz isso? Descer para onde? Para os infernos? Para poder subir para o céu? Como que é? Isso acontece diariamente, quando há as quedas. Quando você não passa nas provas, que acontece diariamente, então você desce. Você reprovou numa prova, você desce. É igual quem está fazendo alquimia sexual. Se você ter um orgasmo, né, uma ejaculação, no caso do homem, aí você desce 2, 3 vértebras, assim, ó. Não perde tudo, mas desce. E, e no dia a dia a mesma coisa. Né? Nós temos as provas diárias. Se você reprova em qualquer prova, você desce. Né? E os deuses, a Daís até falou, né, que o ser dela também é dessa família egípcia, né? E o Anubis falou com ela hoje. Então nós, lá na Idade de Ouro, nós tínhamos uma família, né? Que é o que é dito hoje, né? Pela história, tem os registros nas pirâmides. Então essa família caiu. Durante a Idade de Ouro, estávamos lá, né? Todos vivendo a nossa vida na Idade de Ouro, não tinha nada escrito, né? Não se escrevia, não se falava, se comunicava pela telepatia. Então passou a Idade de Ouro, passou a Idade da Prata. No final da Idade da Prata, no início ali da Idade de Cobre, ou de Bronze, nós caímos, foi caindo um por um. Por causa da densidade da idade dessa época, né? Então, caímos. Então desceu. E agora nós estamos subindo. Todo mundo está subindo, né? E vai vir, todos vão vir aqui no Instituto. Quem não veio ainda vai vir. Teve uma pessoa que veio já uma vez. Foi convidada para vir mais vezes, mas não sei se vai vir, mas veio uma vez. Todos vão ter que vir aqui. Tá? Vai chegar um dia que todos vão ter passado por aqui. Alguns vão ficar, né? Outros vão seguir o seu rumo. Então houve a queda, né? Dos deuses egípcios. Caíram todos, né?
E assim caíram também os deuses gregos, os deuses hindus, os deuses nórdicos, alguns deuses africanos, né? Caiu e agora está subindo. Então vamos concluir que já deu 20 minutos, né? Esse tema aqui, você for para falar, vai o dia inteiro. Então eu quero agradecer primeiro aos guardiões dos homens, o Ângelo César, Kleber, Minielo, Roma. Agradecer às guardiãs das mulheres, Mariana Cicarelli, Roma, Aline Domingues. E agradecer a todos que estiveram aqui. Hoje nós estávamos em 18 pessoas. Então agradecer ao Cleiton Alves, Cleverson Fernando, José Carlos Alves, que sou eu, mestre do ritual, Marcelo Ceribelli, Luciano Monteiro Breda, Larissa Piasek, Andressa Algaier, Josiane dos Santos, Naira Margonar, Ana Paula Silva, Vanessa Breda, Solange Soares, Daísa Azarias, Heloísa Spoladori. Então agradeço a todos, né? Nós tivemos 18 hoje e todos estão convidados para domingo. Gratidão pela oportunidade. Gratidão. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.